Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dores do Empreendedor. E o tema de hoje é infraestrutura de tecnologia no food service, ou seja, vamos falar um pouquinho de o famoso termo antigo, informática dentro de um restaurante, de uma sorveteria, enfim. Hoje, para isso, temos um convidado especial, né? Parceiro nosso, daqui a pouco a gente vai apresentar ele aí. Primeiro, dar boas-vindas ao meu contador, mais uma parceria de mesa. William, mais uma vez, também ao nosso convidado. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder contribuir para os empresários que têm essas dores. E hoje, com certeza, nós vamos aprender com esse empresário que já está há anos na estrada dentro dessa temática nossa aqui de hoje. Bom, pessoal, nosso convidado hoje é o João, proprietário da empresa Speed Informática. Então vou usar as boas-vindas para o João. João, obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado a vocês pela oportunidade. A gente poder estar podendo acompanhar vocês aí nesse podcast, a gente poder dar as informações corretas de como poder se trabalhar com o equipamento corretamente e poder ter um desempenho melhor nas atividades dos seus sistemas para que funcione tudo perfeitamente bem aí, para o cliente não ter nenhum tipo de problema. Bom, pessoal, vamos conhecer um pouquinho, né? O que é Speed Informática, a história dela, com que ela trabalha. João, fala um pouquinho para nós do que é a empresa Speed Informática. Bom, vamos lá. A Speed Informática é uma empresa que já está há 23 anos no mercado, tá? Eu profissionalmente trabalho há 35 anos. Ela está há 23 anos no mercado. A Speed Informática ela trabalha com a parte de infra, trabalha com os equipamentos, e switches, roteadores, no-breaks. Para quê? Toda a parte de infraestrutura para os clientes, para que eles não tenham nenhum tipo de problema nos seus equipamentos, para não dar nenhum tipo de problema na queda de energia, exatamente, que é o que mais ocorre, né? Então a gente gostaria que fosse uma coisa mais tranquila, que o cliente tenha uma qualidade para que funcione tudo corretamente bem. Então hoje você trabalha tanto com a venda de equipamento, João, né? Que você até trouxe, depois a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos, o João trouxe algumas coisas legais aqui para nós. Exato. E também prestação de serviço, João? Isso, fazer umas prestações de serviço de instalações, né? Da infra, de cabeamento, tudo, né? Para deixar tudo corretamente funcionando, com testes ponta a ponta, para que o cliente não tenha nenhuma falha nos equipamentos, para que funcione corretamente todos os equipamentos no devido modalidade deles, sem alguma intervenção. Então a gente está falando de cabeamento de rede, trabalha também com alguma coisa de câmera de segurança? Sim, trabalhamos com câmeras de segurança também. É uma área forte nossa também. Se o cliente necessitar, a gente tem esse tipo de trabalho, que a gente é uma revenda autorizada da Intelbras. Ah, legal. Então tem a parte de equipamentos. Ou se o cliente precisa só adquirir equipamentos, ele pode entrar em contato com a Speed. Exatamente. Pode ficar à vontade que a gente tem os equipamentos a oferecer. E se ele quiser uma prestação de serviço também, um cabeamento, uma questão de instalação de uma câmera de segurança. Já vi até alguns casos. A Speed é uma parceira da WLL há muitos anos, tá? Atende vários clientes em comum com a WLL Sistemas. E eu já presenciei situações em que o João estava configurando as câmeras e até pelo celular, né, João? Exatamente. O cliente, quando a gente faz as instalações, e a maioria hoje, as câmeras são parte de segurança, né? Então, quando a gente instala tudo, deixa tudo configurado, afinado direitinho, corretamente para o cliente, ele vai ter ou tanto no computador, ou ele também vai ter no celular, que ele vai poder ver exatamente em tempo real da onde ele estiver, desde que ele tenha a internet funcionando corretamente nos equipamentos dele. Legal, legal. Então já estamos falando de segurança e estamos falando de infraestrutura, né? Sim. Essa parte de equipamento. Quanto tempo mesmo, João, a Speed? 23 anos no mercado. 23 anos de mercado. Já viu muito equipamento dar problema? Já, muitos equipamentos. Por isso que hoje nós trabalhamos com a mais sincera qualidade possível, para a gente não ter nenhum tipo de problema, né? Então, assim, tanto para nós como para o cliente. O cliente está totalmente satisfeito para trabalhar com os equipamentos. Né? A Speed hoje ela atende quais cidades mais ou menos, João, para a gente ter uma ideia? Nós atendemos as regiões, né? São Roque, né? Principalmente onde a gente estamos instalados. Araçariguama, Cotia, Vargem Grande, Alumínio, Sorocaba, São Paulo. Hoje temos alguns clientes, né, que é um pouco mais distantes, mas atendemos remotamente, que é em Santa Catarina, Rio de Janeiro, é onde a gente atende também. E se caso necessitar, alguns outros lugares. Isso não esquecendo também,
Um cliente nosso que a gente gosta muito também, lá em Águas de São Pedro. Águas de São Pedro. Também. Nosso cliente em Águas de São Pedro. Lá muito bom. Tem muito história bom, para contar disso daí. Tem história desse daí. Esse aí tem história. Mas vamos ver se sobrar um tempinho a gente conta essas histórias aí que nós já passamos juntos aí. Mas é isso daí. Bom, pessoal, conhecer um pouquinho da Speed, conhecendo o tempo tempo de existência da empresa, nicho de atuação da Speed. Por que a gente fez questão de trazer esse convidado hoje aqui? Porque é uma dor do empreendedor também a questão de infraestrutura, de equipamentos de TI nos restaurantes. Muita gente não dá a devida importância para isso e a gente vai falar um pouquinho, até alguns exemplos, alguns cases que aconteceram, né? E da mesma forma que o pessoal vê a contabilidade, o pessoal vê a parte de infraestrutura como custo também, o que é um termo errado. Concorda comigo, meu contador? Na verdade, voltamos a dizer, dentro do plano de negócio, a contabilidade, a infra, os equipamentos fazem parte do investimento e não custo. Até porque, se tiver isso dentro do investimento, eles vão olhar e entender. Eu vou fazer uma fiação meia boca. Vai ter problema. Tem que fazer uma fiação de qualidade no início, na base. Eu não construo uma casa de cima, construo do alicerce. Então, eu entendo que essa parte é extremamente importante no alicerce da empresa. Correto. Entendeu? Correto. Hoje, João, se a gente for pensar no food service, o que você elencaria para nós, o que você listaria para nós de equipamentos que você pode atender hoje? Um restaurante, uma sorveteria, uma lanchonete. Vamos lá. Vamos começar do princípio, que é onde o cliente não conhece. Geralmente o cliente, para trabalhar, ele não precisa da internet dependendo de alguns sistemas. Tem sistemas que é web, né? E nesse caso precisa da internet. E tem o sistema, como a gente já tem uma parceria com a WLL Sistemas, nós não precisamos de internet. Então vamos lá para onde o cliente não conhece. Ele adquire uma internet. E geralmente essas empresas terceirizadas, eles oferecem um modem falando que é um roteador. Wi-Fi grátis. Essa é a maior dor de cabeça que temos, tanto nós como a AWL já sabe disso. Essa é brava. O cliente acha, porque a empresa terceirizada ofereceu isso para ele, ele acha que vai acontecer tudo ali. E isso para ele não ter custo. Isso está errado, tá? Porque esses modems da Vivo, da Claro e de outras empresas aí terceirizadas, ele não faz o controle de números de IP, ele só solta como DHCP. E isso acontece o quê? Alguns equipamentos podem ligar e pegar esse número de IP que você já está com ele ativo e não começa a corresponder. O cliente não sabe onde está o problema, não sabe o porquê. E fica todo mundo sofrendo. E quem depende da comanda mobile já vai ter aquele problema. Pior ainda. Então, hoje trabalhamos da seguinte forma. O cliente ele vai ter um modem, que é dessa terceirizada, aí começa a parte interna. A parte interna é a parte mais correta que o cliente vai fazer. Adquirir um roteador, adquirir um no-break e começar a fazer as devidas configurações. Nisso é passado o cabeamento até a ponta do equipamento. A gente trabalha com os equipamentos da parte de monitor, teclado, mouse, micros, como mini PC também, né? A gente vai mostrar um pouquinho dos equipamentos. PDVs, o cliente não tem muito custo por questão de espaço. Então, quando você faz as devidas configurações corretamente, nessa situação, se o sistema do cliente não for via web, ele não sofre. Por que a gente fala isso? Porque a nossa região aqui, ela não é totalmente 100% funcionando a internet. É fibra. Qual que é a diferença que seja uma fibra? Literalmente, falando-se em fibra, era para ser 1000% funcionando. Mas não é assim que se entregam. Ainda mais agora, recentemente, teve esses vendavais aí que pior ainda. Coisa então, do problema. Pior ainda. Então, o que acontece? O cliente tem que entender que ele vai ter internet, mas não é 100%. Então, se ele tem um sistema via web, ele corre um risco. Acabou a internet, o cara não faz nada. Morreu tudo, acabou a dor de cabeça ali e agora o cara não sabe o que vai fazer. Tá? Ele não sabe se liga pro cara do sistema, não sabe se liga pro cara do TI, não sabe se liga pra CPFE, não sabe se liga pro cara da internet, ele não sabe pra onde ele vai ligar. Ele vai xingar, o primeiro que ele ligar, ele xinga. Contador. Então, tá, exato. Então tá errado. Então assim, o cliente ele tem que adquirir uma coisa que seja funcional para ele. Para isso tem um estudo. A gente vai até o cliente, estuda. Região,
o que tem de internet, o que é aconselhável a ele assim ou não. Para o cara não ter que sofrer. Então esse é o meio mais correto de se trabalhar. Fazer um sistema corretamente funcional, ele não precisa depender, no caso do sistema WLL, sistema que a gente tem a parceria, ele não depende de internet. Então se parar a internet, não tem problema nenhum. O sistema dele continua funcionando, mesmo no celular, no mobile, continua funcionando sem problema algum. E tem um ponto até que o João está falando sobre essa questão do estudo, que ele citou a questão do estudo. Vamos voltar à questão de plano de negócio, a questão da vigilância sanitária, Rodrigo, que a gente teve um episódio. Sim. A gente teve um caso, e eu e o João nesse cliente. O que acontece? Via de regra, o cliente entende que a parte de TI é a última fase do processo de abertura e de inauguração de uma empresa. Geralmente eles nos chamam por último. Nós somos os últimos a serem chamados. E nós tivemos uma situação, eu e o João nós fomos para São Paulo, e um cliente estava lá em vias de acabamento já da obra do restaurante dele. E aí ele chamou o João, nós fomos lá, e ele falou, olha, eu vou querer uma impressora aqui, e o João lá, do lado dele na cozinha. Isso mesmo. Olhando, não, eu quero uma aqui e tal. Isso mesmo. E estava finalizando as obras, praticamente finalizado, para falar a verdade. E aí o João olhou para a parede. Tá, mas e a tomada? Aí olhou, tá, e tem lugar para passar o cabo de rede ou vai ser, né, exposto? Exato. Aí o proprietário olhou para nós com uma cara assim, e agora? Ou seja, chamaram a gente por último, né, João? Exatamente. Eu me lembro que eles usam um termo assim, tinha até o pedreiro perto, falou, quebra tudo. Não tem, gente. Eu falo assim, sempre. Quando a gente fala isso, não é que a empresa Speed Informática está querendo ganhar dinheiro, não é o pessoal do sistema está querendo ganhar dinheiro. A gente quer fazer com que o cliente entenda que ele tem que fazer a coisa correta desde o começo. Não sofrer. Não, por último não. É totalmente errado. Nesse caso, esse cliente teve que quebrar tudo para fazer de novo ali. Uma parte de uma muretinha lá que o pedreiro olhou para nossa cara, queria pegar uma 12 e dar um tiro em nós, porque eles fizeram quebrar tudo aquilo lá, cara. E a dor de porque cabeça. Não tinha passado correto o negócio. Verdade, cara, verdade. Isso é fato, me lembro muito. Então, assim, eu não concordo o cara deixar isso sempre para a última hora. Contrata antes, a gente vai lá, a gente apoia, a gente explica, pega o eletricista. Para falar bem o resumido, o que seria totalmente correto? Antes do cara fazer, sentar com todo mundo. Pega o eletricista, pega o cara do TI, pega o cara do sistema, fala, vamos desenhar isso daqui, vamos ver como que vai ser. Exatamente. Tá, essa é a estrutura correta. A partir daí, aí começa a se rolar o projeto de instalação. Sim. Aí ele tá fazendo a coisa corretamente certa. O cara não sofre lá na frente. Claro, né? A gente pega várias coisas que acontecem por aí. Vou pegar um cara ali que o cara cobra baratinho, o cara faz aqui pra mim, é um amigo meu, é um parente meu, faz pra mim. Ótimo, a hora que der a dor de cabeça, ele vai bater aonde? Vai bater no parente dele? Não vai, cara. Faz parte da família. O cara não vai. E a dor de cabeça começa a estourar. Aí estoura pro cara do TI, o cara do sistema, e se não bater no contador. Às vezes o contador indica, aí eu falo, viu? Eu já tive um caso. A dor de cabeça é sua, você que indicou os caras lá. Eu tive um caso. E não é isso, entendeu? É extremamente importante o cliente entender que ele vai fazer o desenho, como você bem falou, ficou muito mais caro para ele quebrar do que chamar vocês antes. Porque às vezes, mas eu vou ficar pagando para os caras e tal, mas ele teve que pagar muito mais para quebrar e refazer de novo. Como eu sempre falo para todo mundo, o molho sai mais caro do que o peixe. Então, comece certo que você vai estar no lucro lá na frente. Você não vai tomar prejuízo. Tem outros casos. Às vezes, mais uma vez, se foi um caso que o cliente já estava lá com a obra praticamente finalizada. O cliente contrata a internet por conta dele. Até aí tudo bem, é uma coisa que ele iria fazer. Só que quando ele contratou a internet, ele não sabe nem onde vai ficar o caixa dele. E a internet está chegando lá numa ponta do restaurante, da lanchonete, e o caixa fica lá na outra ponta do restaurante. Aí o cara põe o aparelho da internet lá, o caixa tá lá na outra ponta, eu vou falar pro cliente, você fala assim, viu, você vai precisar de 2 no break. O cara olha pra minha cara e fala assim, puta, eu vou ter que gastar com 2 no break? Falei, vai ter que gastar com 2 no break. Você não quer que o sistema funcione de acordo? Agora, se tivesse pensado um pouquinho antes, você ia gastar com no break só. Entendeu? No hoje break, variando pessoal, mais... Só para dar uma ilustrada para quem está assistindo, João, no break, o que seria um no break hoje? O no break, vamos lá, deixa eu dar uma palhinha fácil aí, não vamos falar em no break, vamos falar um pouquinho antes, vai ficar um pouquinho melhor. Vamos começar desde o Benjamin.
Né? Vamos começar de lá? Vamos começar de lá? Por quê? É até bom falar sobre isso, cara. Porque eu acho que tem vários clientes que a gente vai, o cliente acha que ele comprar um Benjamin resolve a vida dele. E mentira. E não é assim que funciona. Tem o pavor de Benjamin. Não, tem que ser sincero. Tem que ir lá de trás, porque a gente vê isso ainda, tá? Então vamos lá. O Benjamin, o cara chega lá, compra o Benjamin, põe 3, 4, 5, põe mais outro Benjamin, 8. Mano, você chega lá, ninhada de gato, tudo nesses Benjamin, o negócio tá derretendo e o cara não tá vendo. Maravilha, pra ele tá funcionando. Uma hora que der o curto lá, é um Deus nos acuda. Bom, tudo bem. Falando do Benjamin, a gente vai pra quê? Pro filtro de linha. Famoso filtro de linha. Filtro de linha são 2 tipos, né? Um é filtro, outro é régua. Os caras não sabem disseminar o que é um filtro de linha, não sabem o que é uma régua, tá? O cara acha que compra um filtro de linha, tem uma impressora laser, vai lá e liga lá no filtro de linha, puf, estoura o filtro de linha. Não, tem que ser numa régua, né? Tudo bem. Então, vamos mais adiante. Estabilizador. O que é o estabilizador? Parece uma mola dentro do estabilizador. O cara acha que o estabilizador é um aparelho que vai segurar o equipamento dele quando acaba a energia. Olha que lindo. Eu ouço isso direto. Olha que lindo. Aí você chega pro cara e fala, o que é essa? Essa é no break. Eu falei, nossa senhora, que no break bonito, cara, não pesa. Esse no break é muito bonito, cara. Então vamos lá. No estabilizador ele serve para quê? Para oscilações básicas. Oscilação, se passar, não vou contar nem um minuto. Já desliga o equipamento. Então é assim, é uma oscilação básica, é uma relevância de oscilação. E olha lá que perigoso, dependendo da fonte do equipamento, desliga do mesmo jeito, não adianta. Então, não é para esses tipos de equipamento, tá? O no break, aí chegamos aonde que é interessante. O no break, ele é um equipamento que tem bateria dentro, tá? Então, tem alguns modelos de no break que segura hoje os básicos é de 15 a 20 minutos, né? Antigamente conseguiria até 30. Diminuir isso daí é de 15 a 20 minutos para o cara ter que desligar o equipamento. Gente, puta, acabou aqui a energia, tá apitando lá. Não, deixa apitando aí que ele vai segurar, vai ficar segurado e voltar a energia, vai voltar. Esses 20 minutos, gente, esses 20 minutos é para você se atentar, para você ir lá, desligar o equipamento seu, para você não correr um risco de não estourar o registro do Windows, para não subir o sistema a mais. Vamos fazer as coisas de acordo. Isso é importante falar. A ideia do no-break não é para manter seu restaurante aberto a noite inteira. Não. Estamos falando de no-break básico, né? Tem os no-breaks, tem aí geradores. Aí são situações. Outra conversa. Esses no-breaks, eles fazem o quê? Até 20 minutos. Então você tem ali, começou a pitar, você tem 10 de 15 minutos para você ir lá desligar o seu computador. Ótimo. Tá numa segurança perfeita, tá? Se de 10 em 15 minutos voltar a energia, ótimo, o seu no-break está ali. Caiu a energia e já voltou, o no-break está ali para isso. Seu equipamento nem sente. Isso falando-se que compre no break renomado, direitinho, perfeito. Com certeza. Não vá lá na Santa Ifigênia dar tiro no pé para depois vir falando, viu, tem um no break bom aqui. Não é bom. Então, vamos comprar as coisas com qualidade. Você não sofre lá na frente. E aí o cara fala assim, mas eu quero que segure 1 hora, 2 horas. Opa! Então vamos partir para 1 kVA, vamos partir para 3 kVA, mas só que aí está preparado para o custo? Vamos analisar, tudo a gente analisa, né? O que você quer que segure? Eu quero que segure o restaurante inteiro. Falou, opa, então tem que pensar no gerador. Exatamente, que o no-break aí não vai fazer muito milagre, entendeu? Né? Então a gente tem que saber disseminar algumas coisas, por isso que a gente tem que sentar e analisar, entender a região. Às vezes já aconteceu de ir numa região e lá está funcionando perfeitamente bem a energia. Aqui não tem. Você chega para o cliente e fala, como funciona essa energia aqui? Nunca tive nenhum problema na minha vida. Aqui sempre funcionou bem. O cara acabou de comprar estabelecimento, não sabe o que está acontecendo. Puta, cara, aqui minha energia que é perfeita, cara. É top, é show de bola. Eu falei, puta merda. Eu vou falar o quê? Às vezes a gente conhece da região e fala, puta, mas aqui, cara, a rede que passa aqui tem um problema. Eu não sou nenhum eletricista da CPFL para falar sobre isso. Mas a gente tem uma noção do que é o negócio, entendeu? A gente tem uma noção. Aí você chega lá, o cliente fala assim, puta merda, aqui não tem um problema, tudo funciona. Aí você tá lá, a energia, puf, ué, o que aconteceu aqui que acabou a energia? Nunca aconteceu nada aqui. Eu já sou irônico, eu sou obrigado a ter que perguntar pro cara. E é importante falar que essas quedas, João, provocam grandes estragos nos equipamentos. Dependendo de algumas situações que já andou acontecendo. Vou dar só uma palhinha rápida para vocês aí. Ó. Eu já peguei caso, o sistema tá funcionando, e eu falar pro cliente como que era a energia. Ele ia falar que era perfeito, hein? Era show de bola, cara. Eu falei, beleza. Um dia o cara me liga. Pô, acabou a energia aqui, e agora que eu faço? Eu falei, cadê o no-break? Não tem. Eu falei, que legal. E a gente não fala sobre isso, né? Então, gente, a hora que acaba a energia, tem que rezar.
3 vezes. Pra ver se o negócio vai voltar normal. Porque se não voltar, filho, começa a dar um tiro no pé pra ver o que vai acontecer. Porque não dá. Então, a hora que ele sobe, o Windows sobe estourando o registro. E aí você não consegue subir. E aí vira Fora aquela os dor de efeitos cabeça. de dentro do equipamento, fonte. Tem algumas situações que chega a queimar, ó, chega a queimar mesmo o HD. Agora tá um pouco mais raro, mas tem uma outra situação. Nos HDs hoje que a gente chama do famoso HD SSD, esses HDs eles têm um problema assim. Quando acaba a energia, ele corre o risco de subir bem. Em algumas situações, não são todas, não é 100% confirmado isso daí. E tem casos que o HD nem liga. Aí, cadê o famoso backup? Né? Aí você fala pro cliente assim, não querendo mudar, fugir muito do... Mas eu tenho que estar no caminho aí, porque a galera tem que entender. Aí você fala pro cliente e fala assim, viu, mas por que você não contratou um backup em nuvem? Por que você não faz um backup? Ah, eu faço no meu pendrive. Você chega no pendrive, deu queda de energia, queimou a fonte, queimou a placa-mãe. Não, queimou a fonte, queimou o HD. E o pendrive foi junto. Tava lá plugado na máquina. Cadê suas informações? Isso quando não tinha o pendrive. É pra eu colocar música, já tive esse caso. Entendeu? Então, assim, são situações hoje que pendrive, HD externo... Eu faço uma pergunta para vocês agora. HD externo e pendrive é um dispositivo 100% confiável? Eu já não uso mais. Não. Eu já não uso. Entendeu? Então, assim, como você chega pro cliente e fala, faça um backup no pendrive para você. Faça um HD externo. Ah, eu tenho HD externo. Não. Não tem como. Não tem como. Então, ele tem que ter um backup em nuvem, que é mais segurança. Ah, ele fica mais tranquilo. Fica ele e fica o pessoal do sistema mais tranquilo também. E ainda nessa linha, João, da queda de energia, eu tive um caso ontem. Que foi assim. O cliente pediu para reinstalar o sistema de uma máquina que voltou de manutenção por causa de uma queda de energia que provocou danos. Tá. Aí o pessoal do suporte estava reinstalando nessa máquina que voltou de manutenção, tá? Olha, vou ver se vocês vão conseguir acompanhar o raciocínio. Pode falar. No meio dessa instalação, ele tinha um servidor aqui e um servidor em outro local, num outro estabelecimento dele, que eles estavam ali... um do lado. Migrando, tá migrando. Isso, um dos dois servidores. Acabou a energia. O no-break do outro servidor não segurou. Tá, estourou no meio do caminho. Estourou no meio do caminho ali. Quando o que acontece? Quando subiu a outra máquina, queimou a placa-mãe. Nossa! Mas aí isso não foi o problema, porque daí todo mundo ficou sem rede, porque queimou um switch de 16 portas Ai, também. que lindo, cara. Ontem isso. Vocês não chamaram eu? Ontem isso. Não chamou a empresa, né? Já ia lá dar o resultado lá do Beleza. negócio. O problema já estava armado. Tô com um computador queimado lá, tô com um switch queimado lá, sem rede nenhuma no Não local. chegava. Né? Aí eu tô com essa máquina aqui, beleza. Essa máquina tá boa, só que precisa de internet para baixar as coisas ali, né? Bom, e em um certo momento essa máquina desliga também. Ui. Quando sobe, já tá dando mensagem lá na telinha preta do Windows, erro de memória. Tudo isso no mesmo cliente na mesma tarde. Então, né? É complicado, é uma coisa complicada que acontece sim. Por isso que a gente sempre fala pro cliente. Às vezes a gente fala, né? Quem tem dois não tem um. A gente sempre comenta isso daí. Então, as coisas têm que ser bem, bem concretas, cara. Então você tem que ter sempre alguma coisa e sempre um backup à parte. Eu recomendo sempre. Claro, é raro, é difícil a gente falar isso para um cliente. O cliente ter 2 servidores. Servidor, gente, vamos lá. Servidor, são servidores HP, Dell. Eu não sei quais outras marcas você está tendo no mercado, mas eu trabalho mais com essas duas que são as mais fortes hoje. E não é uma estação, um micro de estação de trabalho que o cara deixa no cantinho, vai instalar um Windows 10 e fala que é um servidor. O cara que fala isso, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, vai estudar um pouquinho mais, dá uma forcinha para nós aí, para deixar o cliente um pouco mais ativo no negócio. A gente entende que o servidor para um cara comprar não é barato. Geralmente é o básico. Falamos hoje, um servidor básico hoje é de 3,5 básico, tá? 4,5 para o cliente começar a ter um servidorzinho ali. Esse é o básico. Agora, o cara vai pegar uma estação de trabalho, vai fazer como servidor, o cara que faz isso, meu irmão, me desculpa, ele tem que voltar a estudar. E o pior que a questão é que o pequeno empresário, ele acaba colocando por questão de custos. Por questão de custos. Acaba o cara vai na onda do cara ali por questão de custos. Entendeu? Tá. Acaba colocando. Então vamos lá. O cara pode fazer isso? Pode também. É um direito dele. Ninguém está falando para ele que ele é obrigado a comprar um servidor. Mas o que acontece? Já que ele vai ter uma máquina ali de servidorzinho básico ali, uma coisa eu aprendi isso daí. Na vivência da vida a gente vai aprendendo muita coisa. Com a parte técnica, profissionalismo, a gente vai conhecendo e fazendo muita coisa. Geralmente quando a gente tem clientes que trabalham dessa forma, procura sempre ter 3 ou 4 equipamentos iguais,
compra tudo numa leva só, deixa tudo igual, placa-mãe, HD, tudo certinho. Deu pau no servidor que é o principal, vou lá, eu cato uma estação, vou ali, pego o HD, põe lá, já levantei, tá pronto, o negócio tá rodando. Depois eu vou resolver a máquina lá. Que são até operações de redundância, né? Exatamente. Não nem mas de redundância, isso daí é o custo barato. Esse é o custo barato que a gente sempre fala, tá? Um servidor mesmo, para o cara ter no estabelecimento, para funcionar 100%, 1000% quietinho, é um servidor com fonte redundante. Com RAID, umas coisas. Aí é outra situação. Uns 10 mil reais, João, mais ou menos? Mais ou menos começa por aí. Eu já tive servidores aí, né, da Dell que eu vendi. 20 não. O cliente acabou comprando, a gente passou a configuração, custou 32 mil reais, que é um para hack. Pensando, até a gente chegou em valores, né? Pensando num estabelecimento básico de food service, um restaurante, uma lanchonete, uma estação, pensando toda nessa... De uma estação, pensando entre computador, depois a gente vai falar um pouquinho de SAT, impressora, meu contador vai falar um pouquinho, enfim. No break, um roteador... Quanto você estimaria, João, o investimento hoje? Para o cara montar um estabelecimento básico, que for um micro, com uma impressora ali, nada estourando, né? Sem passar muito no limite, mais ou menos aí uns 5 mil reais. Tá? Uma impressora? No break, micro, monitor, impressorinha, teclado, mouse. O cara já deixar funcionando ali, aquela estação dele ali, tá? Dali, se ele quiser. Eu quero uma impressora na cozinha. Claro, aumenta uma impressora. Eu quero um computadorzinho lá. Vai lá, aumenta mais uma coisinha. E temos um ponto, quero uma impressora na cozinha. Eu tenho ponto de rede na cozinha? Não, então, aí já começa a entrar outra história. Nós estamos falando até então do cara ter o equipamento ali para ele estar rodando ali tranquilamente. Agora eu vou querer os pontos. Opa, agora vamos sentar, agora já entra roteador, já vai começar a entrar cabeamento, já vai começar a entrar tubulação, fazer a coisa de acordo. Eu puxo, eu jogo no preguinho. A estrutura é sua. Tivemos um cliente nós não trabalhamos assim. No preguinho que ele pregou para segurar o cabo de rede, para não ficar pendurado, ele colocou no preguinho, aqueles preguinhos fininhos, né? Só que o cara que pregou, acho que estava nervoso no dia, né? Ele deu aquela pregada, bem no meio. Cortou o cabo do rede, cortou. Isso daí é pouco. Vou contar uma história para vocês. Eu peguei um cliente uma vez. Cara, essa foi um dos... Acho que os meus cabelos brancos hoje eu tenho por causa desse cliente. Sinceramente. Porque o cara pegou, tava dando um curto na rede dele. O que estava acontecendo, gente? Para quem não conhece, o cabeamento de rede, são os cabinhos dentro que são metálicos, né? Então o cara pegou e mandou um parente fazer uns cabeamentos para ele lá. Sobrinho. Pra variar, né? Pra variar. Eu falo, o sobrinho que tá entrando agora, não, eu faço, tio, pra você, não sei o que, vai lá, pendura, tá pendurado lá fazendo. Foi lá e pregou no meio do cabo. No meio. Ele não tinha como ele pregar, ele pregou no meio pra fixar bem, pra não cair. Porque ele não achava que tinha que fazer embaixo, né? Ele queria pregar no meio. E fez. Começou a funcionar um tempo lá. Beleza. Um dia esse cliente me liga, fala, pô, tá dando problema na minha rede aqui, cara. Mas tá estranho, nada funciona. Dando problema em tudo. Eu falei, como assim, meu? Uma rede dessa tem que funcionar 100%. Como que vai dar errado? Aí comecei, né? Fui lá para começar a analisar. Cara, sentava numa máquina, o negócio fazia, a rede era de um jeito, acontecia de um jeito. Eu ia na outra máquina, não pingava. Eu ia na outra máquina, não se conversava as máquinas. Eu falei, meu Deus do céu. Fui lá, troca roteador, troca switch. Aí tinha outro cascateamento, troquei outro switch. E nada funcionava, cara. O negócio ficou doido. E isso rodando na semana e batendo cabeça. É a hora que a tristeza já bate. Aí cheguei no cara, comecei a medir os cabeamentos. Eu vi como o cabo tava meio estranho, mas era só um cabo. Eu falei, mas que caramba, mano, esse cabo, mas... Quem fez o cabo pra você? Eu falei, meu sobrinho que fez. Ele tem conhecimento? Ele fez, aí conhece um pouco assim, fez, tava funcionando. Eu falei, então tá bom. Então é o seguinte, agora eu vou começar a cobrar por hora, porque eu vou ter que investigar tudo isso daqui. Eu não consigo achar tão fácil, eu vou ter que investigar. Tá bom, o cara não gostou muito, né? Fazer o quê? Passei, ninguém gosta, né? Quando você fala em valor, ninguém gosta, né? Quer que resolva o problema dele, mas não gosta que gaste. Fui lá e comecei a analisar. Achei o famoso cabo. E como que eu fiz para saber tudo isso daí? A hora que eu vi o cabo, falei, que louco, tá aqui o cabo aqui, com um prego no meio. Tirei uma foto. Fui lá, peguei uma caixa de cabo que eu tinha, puxei lá 30 metros, pluguei no chão, no meio do salão do cara. Testa pra mim agora. Pode testar tudo aí agora. Testa tudo. Enquanto você não testar tudo, eu não saio daqui. Testou, tudo funcionou, sem uma dor de cabeça. Aí tive que fazer o quê? Arrancar o cabo, passar o cabo de novo. Por causa de um cabo, com um prego no meio, a rede do cara não funcionava. Mas não vai longe, porque não. ele dava curto no switch.
Entendeu? Não vai longe o caso que a gente pegou um cliente que o cabo de rede estava remendado, estava colado com uma fita crepe. Ai, Fita cara, isolante, fita isolante. Não comece a contar que eu vou chorar. Fita isolante. A rede não funcionava e o João foi lá ver por que a rede não funciona. Cara, não funciona. Eu vou contar um caso rápido para não perder muito tempo também, cara. Águas de São Pedro. Saímos daqui, tem um parceiro meu, WLL Sistemas, me chama 7 horas da noite e fala para mim assim: João, eu tô com um cliente lá em Águas de São Pedro. Eu falei, Águas de São Pedro? Onde é isso, cara? Não conheço, cara. Bom, o que tá pegando? Um parceiro meu, não vou deixar na mão nunca, né, cara? João do céu. Tá com um problema assim. Rede, sempre é rede. Aí ele falou, tá assim. Eu falei, meu Deus do céu. Bom, eu sabia que a minha empresa tem os equipamentos, já falei, dá um minutinho aí. Comecei a olhar no estoque, falei, tem isso, beleza, tem os equipamentos aqui. Falei, bom, beleza. Senhor William, seguinte, veja com o cliente. Vou cobrar esse valor aqui pra gente ir lá. Puta, de noite, cara. Dei uma chacoalhadinha, né? Porque é longe a caminhada. Eu nem sabia direito onde era. 160 quilômetros. Aí eu peguei e falei, beleza, vamos lá. Passei pra ele, confirma o cliente. A gente confirmou, beleza, vamos lá. Saímos daqui, acho que era 8 horas da noite. Nós fomos chegar lá, eram 11h30, 11 horas. Lotado o barzinho. Lotado! Era um barzinho de música ao vivo. E eu contente, né? Falei, puta, o barzinho desse daqui, olha que coisa linda. Como se divertir aqui. Se divertir? O João chegou treinando todo mundo. A hora que eu entrei, que esse cara me apresentou o caixa, que eu vi a moça trabalhando atrás do caixa, falei, minha amiga, você tá com extintor aí? Porque não tá com essa fiação aqui, cara. Meu, que emaranhado de gato, cara. Não tinha por onde começar, cara. Eu falei, não tem cabimento. Eu não tô vendo isso, cara. Não tô vendo isso. Ótimo. Pegamos, falei, vou ter que começar a mexer, cara. Eu vou avisar o cara do bar, falar, vai parar as coisas aí, não tem o que fazer, cara. Não imprimia no bar, não imprimia na cozinha, não imprimia nada. Meu amigo, comecei a desmontar tudo. Eu comecei a suar frio, cara. Falei, se esse negócio não funcionar de volta, cara. Que, cara, você não sabe como é que tá. Pegar serviço dos outros, eu sempre falo pra todo mundo. Você botou a mão, o filho é seu, cara. Mas é Exatamente. seu. Entendeu? O filho é seu. Falei pro William, tá preparado? Nós vamos sofrer aqui. O William, coitado. Fazendo a parte dele, me ajudando lá, porque ele entende do sistema. Mas eu falei, vai lá na ponta, lá, me ajuda aí, põe o aparelho lá. E nós, às 11h30 da noite, meia-noite, virando. Resumindo, consegui resolver, viramos, vamos sair de lá, era 3h30 da manhã, cara. 3h30, passar uma madrugada. O barzinho fechou, nós querendo se divertir no barzinho, né? Mas não, ficamos trabalhando. Deixamos em ordem, beleza. Só teve um problema, né? Vim de lá pra cá, com um parceiro meu dormindo no carro e eu sozinho na estrada. Olha que coisa linda. Mas... Imagina, 160 quilômetros de madrugada, Rodrigo. O que você acha que vai acontecer comigo? E eu tenho que trazer o cara embora. Aí chegou na Castela, ele pegou e falou assim, acorda aí, vou tomar um café ali. Cara, é brincadeira. Cara, eu passo por cada uma, cara. Mas tudo bem. E acabou rodando. As dores do empreendedor, né? Cara, mas salvamos o cara. E o cliente... E o cara hoje, até hoje... O cara é grato, né? É grato ao que vocês fizeram. Acho que é extremamente importante isso, porque ele não sabia do tamanho do problema que ele tinha em mãos. E quando ele encontra uma empresa séria que mostra... Porque isso eu falo, João, que... Dentro da contabilidade a gente fala muito sobre a questão da parte consultiva. E isso é importante. Sim. Porque não é só o fazer, mas é explicar o porquê. Claro. A importância de tudo. E equipamentos, ele vai também... vocês vão falar dos equipamentos, inclusive um dos mais importantes na minha ocasião é o SAT, que isso vai impactar na tributação. Às vezes o cliente não sabe, mas é extremamente importante. Então... vocês que estão nos acompanhando, a importância de... E a gente entra, William, no plano de negócio. Sim, claro. Então, claro. A infra tem que estar dentro dos itens do plano de negócio. Tem. E ninguém pensa nessa parte no plano de negócio, Rodrigo. Impressionante. Então, mas aí é que fala, é importante fazer porque a dor, se faz, gasta 10, 15, 20, elimina dor de cabeça do carro andando. Com o cliente dele insatisfeito, porque tudo, como é que ele vai fazer? Eu vou até te dar uma ocasião que aconteceu há pouco tempo aí. Teve um cliente, né, que montou um empreendimento grande aí. O cara investiu, vamos dar um chute baixo aí, mais ou menos aí, de uns 200 mil, 250 mil aí. O cara, baixo, tá? Pelo que o cara tá fazendo é baixo. Mas tudo bem, eu não interessa agora, eu tô só chutando. Cara, o cara gastou em tudo isso,
Mas aonde que vai fazer a coisa andar, o cara não quer gastar. Que é a parte da infra. Aí você passa o orçamento pro cara, o cara fala, viu? Mas tá caro. Eu falei, cara, não, tudo bem. Negociar, ótimo, vamos negociar. Meu, o cara vira e fala, eu vou falar com o cara da internet lá. O cara vai fazer mais barato uma parte aqui. Liga pra você, viu? Eu conversei com o cara da internet, o cara fez mais barato aqui pra mim, aqui, essas coisas aqui. Você pode fazer um jeito aí pra mim ver quanto que vai dar? Aí você fala, não, tudo bem, não tem problema, vamos tentar fazer a parceria e continuar, né? Aí você manda o orçamento pro cara, o cara faz assim, puf! Já sumiu já. Fica gri. Cadê o cara? Sumiu. Então, aí você vira e fala assim, você corre atrás, por isso que eu sempre falo pra todo mundo agora. A minha empresa trabalha assim. Você quer um orçamento? Eu cobro pelo orçamento. Ah, mas o cara lá não cobra, vai fazer com ele. Eu não esquento a cabeça. Não esquento. Você quer um profissional? Você vai ter. Tá? Não, mas você vai me cobrar visita? Claro, te cobro a visita. Na hora. Vou levantar o orçamento. Você aprovou o orçamento comigo? A sua visita vai ser descontada. Você não vai pagar pela visita. Você vai pagar pelo seu orçamento. Claro. Porque você está fazendo comigo. É justo. Entendeu? Não, é Mas nem todos aceitam isso. As pessoas acham que você tem que ir lá, faz orçamento, entrega tudo de mão beijada e sai andando. Aí ele vai lá e faz com outro, mais baratinho. Fala, peguei aqui do cara aqui, o cara ensinou que é assim. Que é o famoso sobrinho, o famoso primo, o famoso irmão, o famoso genro, cunhado. E assim que funciona. Então, eu procuro sempre cobrar. Não tem por onde. Eu não fujo disso. O cara fala, pô, mas você é estrelinha. Sua empresa cobra de tudo. Eu falei, né? Cobra de tudo. A gente é justo pra tudo. Eu tenho um tempo que eu perco pra estar indo aí. Eu estou deixando de atender meus clientes que eu estou fazendo o seu orçamento. Se você começar a entender isso, você vai entender que as coisas funcionam bem pra todo mundo. Sim. Entendeu? Então, essa é a pegada de tudo. E aqui, João, você trouxe para nós aqui, na verdade, 2 equipamentos. O SAT, a gente pegou um SAT lá da WL, porque o João tá sem estoque de SAT, porque a gente vai falar um pouquinho dele, que isso aqui vende pra caramba, senhora, né? nem me Dá fale, muito cara. problema, Nem tá? me fale. Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, pessoal. Primeiro eu vou mostrar um equipamento que o pessoal talvez não tenha se atentado, mas a maioria das contabilidades já deve ter repassado essa informação, que é a questão de um aparelho SAT, tá? Isso aqui é de uma marca das várias que existem no mercado, tá? Então observem que esse aparelhinho aqui, ele é um aparelhinho, né? Que ele possui aqui as entradas de internet, as entradas USB, tá? E esse aparelhinho, Rodrigo, o que esse aparelhinho aqui implica na questão contábil, Rodrigo? Bom, vamos lá. O SAT, ele faz a comunicação com a Receita Estadual, que é onde vai as informações para que a contabilidade possa depois fechar o imposto do cliente. E as pessoas, elas ignoram esse aparelhinho, que não tem muito tamanho, mas que faz toda a importância. E principalmente, como vocês falaram, não tem uma infra bem detalhada, resolvida, com qualidade, vai queimar esse aparelho. Ele é muito sensível, pessoal, muito sensível mesmo, tá? Muito, muito, muito. E eu quero só pontuar, porque às vezes a pessoa fala, eu não vou comprar o SAT agora. E como é que as informações vão ser transmitidas para a Receita, né? Para a gente poder apurar o imposto? Bom, eu vou precisar apurar o imposto da pessoa. O faturamento dela no mês apurado foi de 100 mil. Ok. Eu vou apurar 100 mil. Vou pagar, vai lá, jogar no site do Simples Nacional, passar pelo programa, tá, transmitir. Fiz a apuração fiscal. Ok. Quando eu tenho essa ferramenta, esse aparelho, porque hoje tem a questão da substituição tributária. Tá. E aí a gente faz a parametrização através de uma boa infra, um sistema WL Sistemas. Sim. Aí a gente faz a configuração da classificação fiscal. Então, tem produtos que ele vai revender ou vai ser manipulado, que já vem com a tributação, já pagou na compra. E eu abato no imposto no final. Mas para isso acontecer, tem que ter o SAT. Sim, claro. Senão eu corro o risco de colocar a substituição tributária e ele ter uma fiscalização posterior. Então, olha a importância disso. Pessoal, só para até finalizar essa questão do SAT, então o que é esse aparelhinho lá, né? Então, o restaurante, o estabelecimento varejista, enfim, a partir do ME, né, Rodrigo? A partir do ME,
todo mundo é obrigado a ter esse aparelhinho lá. Exatamente. Tá? Ele vai ficar plugado aí através de um cabo USB no seu computador, tá? E o cabo de internet, da sua internet, tem que estar plugado aqui na porta para que ele faça a transmissão desses cupons fiscais emitidos. Sim. É importante salientar que esse aparelho, por que só existe em São Paulo? O SAT só existe em São Paulo. Porque São Paulo é o maior centro varejista do Brasil. Então o fluxo de informações é muito grande. E esse aparelho, ele consegue trabalhar até 10 dias sem internet. Ou seja, ele fica armazenando as vendas aqui dentro. Vamos dizer que o estabelecimento não tem internet. E ele consegue, vamos dizer assim, esvaziar a memória dele de maneira automática, sem intervenção humana. Tá? Mas dessa forma, quem autoriza a sua venda é o aparelho. Não é igual uma nota fiscal eletrônica que é 100% online. Então, o seu sistema PDV manda a venda para cá, o aparelho valida a venda, devolve a autorização e o seu sistema PDV imprime. E a venda fica aqui dentro até que ela seja transmitida para a Secretaria da Fazenda, geralmente a cada 40 minutos. Tá? Então, esse aqui é um aparelhinho, vale ressaltar, como a gente começou, extremamente sensível. Infelizmente, na WLL a gente tem chamados, pelo menos um por dia, em algum lugar no estado de São Paulo dá problema disso daqui. E a Secretaria da Fazenda já soltou uma portaria que você precisa ter um SAT em uso no PDV e um SAT na reserva. Sim. Porque como dá muito problema, você substitui o com defeito e coloca o da reserva para ser utilizado. Então vale a ressalva aí, pessoal. Um em produção que a gente fala e um na reserva. Deixa eu só dar uma ressalva aí desse negócio do SAT, William. Alguns clientes aí, eles confundem algumas coisas. Vamos falar um pouquinho de uns 10 anos atrás aí, né? Como a gente é um pouquinho meio caminhado lá de trás, né? De lá de trás. Antigamente, tem alguns clientes, hoje acho que a maioria já está bem entendendo isso, mas só vou dar uma ressalva rapidinho aí, como você vai mostrar sobre a impressora. Sim, sim. As impressorinhas antes, elas eram impressoras fiscais. Bem salientado, Tá. João, bem salientado. Isso acabou, isso não tem mais. As impressoras fiscais não existem mais. As impressoras hoje, elas são só para cupom, para simples conferência. E o eu imprimi o extrato do SAT. Exatamente. Então, pessoal, as impressoras são exatamente por isso. O cupom da impressora não é o cupom fiscal. As pessoas têm que entender isso, né? Se eu não estou errado, eu acho que é isso daí. Essa questão que o João colocou é até interessante. Porque às vezes o cliente chega para fazer um orçamento com a gente e ele fala assim, meu contador falou para mim que eu preciso de uma impressora fiscal. Ainda acontece isso em 2023. Sim. Ainda acontece isso, tá? E assim, infelizmente é um pouco de desinformação, tá? No estado de São Paulo é aparelho SAT. SAT. Tá? Exato, exato. Quem autoriza a venda é esse aparelhinho. Depois de autorizada, e aí eu vou trazer aqui essa impressora para nós que o João trouxe aqui com uma amostra, né? Então aqui, ó, vou mostrar aqui em detalhe para vocês um pouquinho. Então vamos dar uma olhada aqui, tá? Tá até aquele ali com a etiqueta da Speed Informática. Então essa impressora aqui é uma impressora térmica com bobina de 80 milímetros, tá? Então uma bobina térmica, né? O que acontece, pessoal? Essa impressora aqui, inclusive eu até pedi pro João trazer ela porque ela tem um detalhe aqui na parte de trás dela, tá? Ela tem algumas entradas aqui de comunicação e eu tenho ali, eu vou colocar aqui para vocês verem aqui, se o Rodrigo puder segurar só um pouquinho aqui para mim. Aqui nessa região aqui, pessoal, ó, eu tenho uma entrada de rede. Por que eu estou fazendo questão de citar essa impressora e essa entrada de rede aqui? Por quê? Às vezes o cliente, principalmente no food service, que é o foco do nosso podcast nessa temporada, ele compra uma impressora para colocar na cozinha. E a cozinha dele fica a 10, 15 metros do caixa dele, enfim, ou até 5 metros. Só que a impressora só tem entrada USB. Ela não tem entrada de rede, né? E aí como é que a gente vai colocar essa impressora na cozinha para funcionar com cabo de rede, sendo que ela só tem entrada USB? Exato. Tá? Então, deem uma olhada, pessoal, quando vocês forem comprar impressoras para departamento de cozinha, de bar, enfim, essas impressoras, elas ficam longe do caixa e elas têm que ser com entrada para rede, senão não vai dar certo, tá? A comunicação USB tem um limite de comunicação que é muito curto, ou seja, o cabo tem que estar perto do computador, tá? Então, essas impressoras aqui,
são o estilo de impressora que a gente está falando que não é fiscal, não existe impressora fiscal no estado de São Paulo, tá? E elas servem para imprimir os extratos de cupom que são gerados pelo nosso aparelho site aqui, tá bom? Outro equipamento que o João trouxe aqui, que é legal, opa. Esse aqui, pessoal, a gente chama de são os mini PDVs, né, João? Isso. Os mini PDVs, né? Então aqui, pessoal, se vocês, não sei se vocês vão conseguir fazer, até comparando com a altura da impressora, vocês verem o tamanho e o quanto ele é compacto, né? Isso aqui ele é fabricado exatamente para deixar como PDV simples. Bem importante salientar isso daqui. Tá? Nesses PDVs aí, eles não são instalados sistemas neles. Claro, só vai ter o sistema operacional do Windows, né? E o sistema para rodar dele não é corretamente viável você instalar, porque o processador dele ele é uma estaçãozinha de trabalho. Então você trabalhar em rede, então você vai ter o atalho do sistema, roda perfeitamente bem, mas instalar o sistema nele não é igual ao computador normal. Não tem um processamento adequado para esse tipo de trabalho, tá? Inclusive, se vocês olharem aqui, ó, ele tem essa aqui, ó, as entradas USBs, ó, tá? E ele é bem compacto, pessoal. Extremamente compacto, tá? Então, para você colocar no seu caixa ali, né? O pessoal já não tem muito espaço no caixa. Isso é padrão, né? Caneta. Então, o que acontece? Fica muito bom para vocês poderem colocar ali, tá? No caixa de vocês isso daí. Por ser compacto, mas não para um servidor, tá? Por favor. Ó, William, mostra pro pessoal aí, ó. Ó o tamanho dele, a altura. Deixa eu colocar aqui, ó, fazer uma... Olha o tamanho da caneta, que é a altura dele. Olha lá, pessoal, tá vendo? Isso aqui é uma caneta. E olha o tamanho, não é igual aquelas CPUs que a gente está acostumado, que são enormes. Exatamente, né? Essas são as mini CPUs que a gente fala, frente de caixa. E funciona perfeitamente bem ali, a pessoa não tem muito espaço, então ele fica trabalhando com ele no break, põe essa mini CPU aí, ó, e vida que segue, e fica tranquilo. Então, não tem problema nenhum. Aqui a gente não trouxe, até porque também ia ficar muito equipamento na mesa, mas de todos esses equipamentos aqui, que estão aqui, claro, o site, a questão fiscal, a impressora, o que eu considero mais importante é um que não está aqui, que a gente já conversou bastante sobre ele, que é o no-break. É o no-break. E a gente não citou um detalhe no no-break, João, que muito cliente não se atém. Porque o cliente compra o no-break, põe lá na máquina dele, legal, ele comprou o no-break do jeito que o João falou aí, do jeito que ele vai usar, do jeito que o João falou. Só que ele deixa o no-break perpetuar ali por 3, 4, 5 anos o mesmo no-break. E aí um belo dia... acaba a energia, como sempre acaba, ele desligou e falou, nossa, meu no-break não segurou. Manutenção preventiva, João? Nossa, isso é uma coisa séria que precisa ter. Eu ia perguntar sobre a vida útil do equipamento. Vamos lá. Quando você compra equipamento, dependendo de algumas marcas, tem marcas que dá 1 ano de garantia. Tem marcas que dá 2 anos. Isso eu estou falando da garantia do equipamento. Vida útil, tá? Vida útil. É difícil a gente mencionar uma vida útil para um equipamento. Por quê? Devido às quedas de energia. Tem queda de energia que é robusta demais, tem queda de energia que é maleável. Então, assim, tem equipamento que aguenta bem. Claro, tem uns equipamentos no mercado aí, vou dar um exemplo prático aí, não faça propaganda, mas eu tenho que falar porque são as marcas que são mais conceituadas, a PC, Engetron, que são as marcas aí que são mais conceituadas também aí, NHS que está trabalhando no mercado aí também, que estão vindo, que são as marcas que estão brigando no mercado aí. E aí tem a Intelbras, que agora que a gente está revendendo elas também aí, funciona muito bem. Esses primeiros mais citados, eles são um pouquinho mais robustos, dura-se um pouco mais. Mas, gente, é só a questão de placas, tráfego que tem lá dentro. Bateria para todos os no-breaks. Bateria, uma vez ao ano tem que trocar. Que é a manutenção preventiva. Quer sim ou quer não, tem que... Ah, mas a minha bateria tá boa. Não interessa. Já teve caso que eu cheguei a fazer um orçamento para o cliente. Vamos trocar todas as baterias. Ah, isso é um custo alto. Pô, mas você não se preparou para isso? Exatamente, a questão da depreciação do equipamento. Sim. Entendeu? Aí o cara fala assim, pô, vai ficar tudo isso agora para trocar. Eu falei, viu, você teve um ano inteiro para você fazer um levantamento, você se preparar para isso. Ah, não, deixa assim, vou deixar, depois eu vou ver. O cara passa 2 anos. Quando dá 2 anos, 2 anos e meio, aí começa a pipocar os no-breaks, porque as baterias não estão segurando, o cara entra em desespero com você. Ah, e agora eu preciso trocar tudo correndo. Ah, agora é assim. Não, Lembrando que também é o seguinte, pessoal, só para explicar também a questão de bateria,
a bateria ela vicia. Ela vai Opa, viciando. Porque ela fica ligada na energia 24 horas por dia. Exatamente. É igual notebook. E baterias não são qualquer bateria, tá, gente? Não adianta você comprar no Mercado Livre. É uma marquinha tal. Eu comprei no Mercado Livre. Comprou no Mercado Livre. Pra mim, me desculpa. Não dá. São coisas mais conceituadas. A gente tem que colocar coisas com qualidade. Tem outra. É muito mais barato. É importante citar isso. Porque a gente está falando de manutenção preventiva. Nós fazemos todo mês de janeiro, o João troca acho que 3 ou 4 baterias lá para nós. Exato. Troca todo mês de janeiro, a gente troca, já é meio que padrão. É muito mais barato eu trocar todas as baterias do que eu comprar no breaks novos. Com certeza. Muito mais é barato. muito mais barato e você continua rodando tranquilo, sem dor de cabeça nenhuma. É preventivo. Você mantendo ela, você não tem dor de cabeça. Mas você tem que colocar no conceito que todo ano você tem que fazer isso. Você tem que colocar no seu cronograma isso daí. Fica a dica, pessoal. No break não é eterno. Tem Não. que ter manutenção preventiva. O computador também, né, João? Sim. O computador também. É muito mais fácil você colocar fazer planejamento orçamentário anual, colocar no seu custo esse investimento, né, que você vai ter que fazer, depreciação do equipamento. Mas o meu lucro vai diminuir um pouco todo mês. Não tem problema, melhor diminuir agora do que lá na frente você não ter lucro, ter prejuízo. Olha o caso de ontem. O cliente de ontem teve prejuízo. E vai saber o quanto de prejuízo. Eu garanto que por baixo, só nessas quedinhas, essas brincadeiras, uma brincadeira de ontem foi mais de R$1.000. Fácil. Isso vai fácil. Um dia, uma tarde. Zé vai fácil. Uma tarde. E dependendo da ocasião, da correria, porque... vamos lá. Na época da pandemia aí, não tinha equipamento, não tinha peça, não tinha nada. Tava totalmente difícil. Agora, para falar a verdade, vai começar a normalizar a partir do ano que vem. Então, assim, será que encontrou tudo da mesma marca? Será que encontrou tudo com qualidade? Às vezes você tem que fazer ali um quebra-galho e se não sair mais caro depois ainda. Então, nesse caso, eu vejo como importante falar que todo food que começar, toda empresa começar, tem o equipamento em reserva. Sempre. Não são todos os equipamentos. Sim, mas você tem que ser... Porque como que funciona isso daí, Rodrigo? Assim, ó. Às vezes as pessoas acham assim, eu vou ter que ter um computador, eu vou ter que ter mais um, vou ter que ter mais uma impressora. São algumas situações, tá? Não são todas. Vou dar um exemplo. Às vezes um roteador. Roteador é que vende sempre, todo dia. Então, aí sempre uma empresa vai ter, então é mais prático, tá? Vamos lá, no break. No break já é uma coisa que também pensa-se um pouco. Mas sempre tem porque vende todo dia. SAT vende todo dia. Impressorinha, mais ou menos. Então, vende todo dia. Mas, às vezes, sempre tem que ter uma de estoque por causa da ocasião ali. É uma questão de impressoras. Agora, microservidores não vende todo dia, mas não é todo dia. É um tiro que você dá que é um valor mais alto. Então, assim, o cara tem que pensar, ele tem que se preparar, ou ele tem um equipamento. Vou dar um exemplo num restaurante básico. O cara precisa ter uma impressora, ter um SAT, que é o que vai suprir ali, e uma estação de trabalho. Uma estaçãozinha, uma mini PC. O cara não precisa ter um micro. Um micro não é um mini PC. São coisas distintas, um pouquinho diferentes. A funcionalidade é quase a mesma, tá? Mas o mini PC, ele é mais limitado, né? Isso. Ele é mais limitado. Ele trabalha ali para o cara, vai ficar mais tranquilo, mas o cara tem espaço para ele, é excelente. O cara coloca ali, fica rodando bonitinho, tranquilinho ali, pequenininho. Então o cara tendo esses equipamentinhos, tendo um de cada um ali, tá tranquilo. Puta, mas eu vou deixar parado isso daí lá? Não, você não vai deixar parado. Ele pode sim ficar parado, porque a hora que você necessitar, ele vai te servir muito na hora ali que você for precisar dele. Então, assim, a gente recomenda sempre ter algumas coisas assim, entendeu? Não precisa ser tudo, não. Mas vamos se preparando. Quando ele tem uma empresa idônea, que tem um contrato de manutenção, ele está mais seguro. Aí sim, claro, se for preciso, a empresa arruma um computador, põe lá na hora para ele lá, que não seja um mini PC, um outro, mas o cara não fica na mão. E tem outro também. O João citou o caso de um computador, uma impressora e um SAT. Mas a gente tem casos, por exemplo, de clientes que têm em produção 8 a 9 impressoras. Sim. Porque são clientes maiores. No mínimo, ele tem que ter duas dessas na reserva. Duas impressoras. No mínimo, 1 ou 2 desse aqui na reserva. Tá? E outra coisa, eu vou deixar bem claro aí, que muita gente que eu sei disso, se falar que faz, está mentindo. Que não fazem preventiva nas impressoras, principalmente nas que ficam nas cozinhas. Verdade, impressora de cozinha, pessoal, ela é muito castigada. Sim. Ele é muito castigada. Food service, é normal. Não é a marca A, B ou C, ela é castigada.
Exatamente. Então, assim, tem que ser, sempre ter uma preventiva. É simples, é fácil. Vê se não está tendo nenhum probleminha. Na hora da impressão do papel, que é o cupom, né? Que sai os pedidinhos lá. Analisar se está saindo fraco a impressão ou não. Começou a sair fraco a impressão, é só pedir para fazer manutenção. Levanta, deixa o equipamentinho em ordem, vida que segue. E manutenção preventiva em PC, João, como é que é? PC é tranquilo, né? Para falar a verdade hoje. Hoje mudou bastante, né? Tem N ocasiões. Fonte, rápido de trocar. HD, rápido de trocar. Ruim de levantar por questão de ter que instalar o Windows. Essas são as demoras, né, que tem. Em algumas ocasiões, quando eu tenho um cliente de contrato, dependendo, eu já ando com um HD novo, eu já deixo o Windows instalado dentro. Já deixo pronto. Eu chego lá, espeto e levanto ele direitinho e vida que segue. Tem algumas ocasiões, já aconteceu do micro parar, não levantar ali, tiro o HD dali, vou lá, levo um PC semelhante igual, vou lá, coloco lá, já levanta para ele e fala, vai trabalhando aí, vida que segue, toca o barco aí, depois a gente resolve na semana. O cara não parar na hora, entendeu? Mas existe alguma coisa, por exemplo, de preventiva que daí vai ter que ser durante a semana, né? Não vai ser no final de semana, né? Sempre, se a minha empresa não trabalha de final de semana. Limpeza, alguma coisa, o que poderia falar? Sim, geralmente aí o que você pode fazer é muito dar uma limpeza, né? Bater um ar, ver se está tudo rodando direitinho, ver se o cooler está em ordem, está tudo rodando no respectiva velocidade dele, né? Que a gente, como técnico profissional, a gente conhece a velocidade. Só de olhar no cooler, você consegue ver se ele está exatamente resfriando o processador. Porque a gente conhece isso daí. Tem uns que fica lento demais. Exemplo, teve um restaurante que tinha na cozinha um micro e quando você foi ver o cooler estava bem lento. Por quê? Por causa das gorduras. Quando se fala em cozinha, você tem que trocar esse cooler. Você não pode deixar esse cooler lá. Isso de processador. Mesma coisa do cooler da fonte. E tem alguns lugares que você tem que bater um ar, deixar tudo limpinho, bonitinho, organizado, ver se está tudo em ordem e vida que segue. Falamos de preventiva de impressora, preventiva de impressora, falamos de preventiva de no break. No break, do micro. Computador, impressora e no break. Isso. Preventiva. Né? Preventiva tem que ser, exatamente tem que ter, cara. Porque quando para é no final de semana, tá, gente? Eu tive um cliente, uma época, que eu fazia muita preventiva para eles quando tinha contrato. Uma coisa é verdade, vou ser bem sincero e aprendi muito com eles também. Você pega, se você tem um técnico todo dia na sua empresa, você acha que tá certo? O que vocês acham? Bom, hoje em dia, nos dias atuais, o pessoal não coloca hoje um técnico todo dia nas empresas. Tá, então vamos lá. Você tem uma empresa de contrato e esse técnico está o tempo todo na sua empresa fazendo manutenção lá. Tem alguma coisa certa? Não, tá errado. Não, tá errado. Aí eu viro para você e falo assim, o cara contrata você. Tá? Você está contratado, a sua empresa está contratada, beleza, você está lá. O cara não vê você na empresa. Aí o cara vira para você e fala assim, viu, eu não vou contratar mais você porque você para mim é um funcionário fantasma. Olha que lindo. Você acha que isso é legal? Na verdade, as pessoas têm dificuldade de visualizar, João, o verdadeiro valor. Por quê? Vamos falar... Nós estamos falando de food service, vamos falar de algo do food service. O que mais vale? É o refrigerante, Coca-Cola ou a marca? Com certeza vai ser a marca. É a marca. Então, a leitura é assim... O porquê que eu não vejo o técnico na minha empresa? É porque ele está executando o serviço dele bem feito. Exatamente. Então eu vou continuar remunerando ele. Exatamente. Essa é a visão. É isso daí. Agora você falou tudo. Essa é a visão. Isso falou tudo. Mas tem uns clientes que não enxergam dessa forma. Eles acham que está te pagando, você não está na empresa, então para ele não é conveniente. Aí eu tenho um cliente que eu tenho, ele faz há 26 anos atendo ele. Cara, sinceramente, eu já cheguei até a perguntar para ele, que dia que parou a sua empresa? Eu dando manutenção para ele. Eu falei, você nunca parou, cara. E quando foi um problema de servidor, que você ainda solucionou isso para nós, no dia que teve, claro que não dá para fazer em 2 minutos, né? No dia inteiro, que servidor não é uma coisa simples. Levantou, no outro dia seguinte, minha empresa estava rodando. Eu falei, você está vendo? É assim que funciona. Entendeu? Então, assim. E teve casos também, que na questão da preventiva. O cara teve um cliente lá que eu estava falando que até mostrou isso para nós. Eu fazia manutenção. Aí ele virou e falou assim, João, eu vou parar com a manutenção preventiva. Eu falei, mas você paga o contrato. Eu falei assim, não. Sabe o que acontece? Tem equipamentos que... Sabe que os equipamentos são todos eletrônicos. Às vezes ele está com pó, todo no equipamento. Tá lá, mas tá rodando. Aí você vai lá fazer uma preventiva. Pô, aí o equipamento começa a dar problema. Você já ouviu falar que o pó ele dá estática junto nas placas?
Você nunca ouviu falar disso, né? O pó tá salvando a vida do equipamento. Exatamente. Já aconteceu isso, gente. Já aconteceu. Eu tenho prova sobre isso. Já aconteceu isso daí. E, cara, a gente foi bater o ar. Nossa, começou a dar tanto problema nos equipamentos depois. Bom, aí, resumindo. Hoje, ele fala assim pra mim: a hora que parar o equipamento, eu chamo você. Pode ficar tranquilo. Vai na contramão da preventiva. Cara, ele fez isso. Claro, são situações. Foi lá porque era uma fábrica, é o jeito que eles gostavam de trabalhar assim. Falei, fica à vontade. Mas eu tô aqui para fazer a preventiva para vocês, tá? Então vocês veem que fica mais fácil para você aí e a gente toca a vida. E foi isso daí, cara. Acabou acontecendo isso daí. Bom, pessoal, o tema teria muito mais coisas para falar. Tem muito mais histórias, tem muito mais temas, muito mais questões para a gente salientar sobre equipamentos, food service, infraestrutura. Mas o tempo também é limitado, né? Porque senão vai ultrapassar mais de uma hora aí, fica muita coisa, né? Então já vamos entrar aqui nas finalizações, né? Primeiro, agradecer meu contador, né? Pela presença mais uma vez. Bom, como sempre eu digo, né, William? Para mim é um aprendizado, um prazer poder contribuir com o podcast do Empreendedor e também aprender com vocês que trabalham nessa área, porque eu sempre falo, o contador ele tem que entender do negócio do cliente. E a gente poder estar aqui, a gente começa a visualizar também as dores e poder contribuir e sempre orientar. Sim, porque quando ele abre a empresa, a gente fala, olha, procura profissionais que vão te entregar a qualidade. Porque as pessoas hoje elas prometem muito, entregam pouco. Então é melhor você criar uma expectativa de promessa de 5 e entregar 10. Então eu quero agradecer por esse bate-papo maravilhoso. Obrigado, João, pela tua presença. Obrigado pelo conteúdo. O prazer é todo nosso. Eu que agradeço por vocês terem me convidado aí para poder falar um pouco sobre a parte de TI aí, infraestrutura, todas essas coisas aí. Quando precisarem, estou à disposição e vamos seguir em frente aí para estar dando continuidade disso tudo. Se alguém aí. Se quiser conhecer um pouquinho os serviços, os produtos da Speed Informática, como que a gente encontra a Speed Informática? A Speed Informática tem o site dela, que é www.speedsr.com.br, tá? Vocês podem entrar lá, que tem o nosso telefone lá também. Tem o meu WhatsApp, tá? Que é o 11972418150. Pode me chamar lá, que de lá os direcionam automaticamente para o departamento comercial, que eles vão fazer todo o trâmite de vendas para os clientes. Legal, pessoal. Então aí quem está precisando de equipamento, está precisando dos serviços que o João já citou, SAT, principalmente, o João tem, é uma das poucas empresas daqui da região que tem SAT à pronta entrega, né? Impressoras, as impressoras que ele vende são de muito boa qualidade, a gente usa na maioria dos clientes também. Enfim, tem outros equipamentos lá, tá? Bom, e com isso a gente vai chegando ao final, pessoal. Até o próximo episódio. Beleza, obrigado. Até mais. Até mais.